Quais são os benefícios? Vamos lá, quais são os benefícios para nós estarmos fazendo um briefing bem feito? Bom, projeto fechado na primeira apresentação não se faz sem um briefing completo. Uma das maiores dificuldades que nós vemos hoje em lojas, de tantas que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente, de conversar com lojistas e tudo mais, daqueles que têm taxas de conversões mais baixas, né? Ou seja, 20%, 30%, o que é isso? A cada 10 projetos que eu faço no mês, eu vendo 2, 3, 1. Isso é uma taxa de conversão muito baixa, né? E aí eles estão todos eles ligados. Quando nós vamos fazer engenharia reversa para entender por que aqueles projetos não foram fechados, por que eles não foram vendidos, a gente entende que estava faltando alguma alteração, alguma informação, e que levou então a alterações. Os clientes só pedem alterações, na grande maioria das vezes, quando entendem que o projeto não chegou, não foi da forma mais assertiva como eles gostariam. Isso a gente entende que faltaram informações lá no briefing e é por isso que a gente precisa entender. Então, primeira coisa, como benefício principal, para eu fazer um projeto que seja fechado na primeira apresentação, eu preciso fazer um briefing bem feito. Muito bem, quais são as etapas do briefing? Muito bem, muitas vezes a gente pensa, poxa, briefing nada mais é do que aquela ficha de entrevista com o cliente, onde eu tenho que preencher aquilo ali, e ok, já tenho um briefing. Será que é só isso? E a resposta é definitivamente não. Isso faz parte do processo do briefing, aquelas informações que a gente preenche ali, se gosta de cores claras, se gosta de cores escuras, se vai querer utilizar porta com vidro ou não, se vai utilizar 2 cubas ou uma cuba só, ou ainda, se vai utilizar máquina de lavar, sim, máquina de piso, máquina de embutir. Tudo isso são informações técnicas importantes para o projeto, mas somente essa coleta de informações não é suficiente. Nós precisamos ir além. Inclusive, o que nós, que trabalhamos lá no Método Angeoli, informamos para os nossos alunos e os quais fazem com que eles entendam que sim, é muito possível fechar na primeira apresentação, desde que nós transcendamos aí essa etapa de apenas preencher fichas de briefing, tá bem? Então, fichas de briefing são importantes, sim, mas anterior a isso, eu preciso fazer o quê? Eu recebo o cliente na loja, eu recebo o cliente na marcenaria, eu recebo ele no meu estúdio, ou eu vou de encontro a ele em algum lugar para conversar com ele sobre o projeto. E aí ele vai conversando comigo. Ele começa a me falar um monte de coisa, sejam coisas macros ou coisas muito de detalhes muito específicos, como por exemplo, olha, eu gostaria de uma cozinha que tivesse iluminação de fita de LED de cor amarela. Ele já começa por um detalhe tão específico, mas é o jeito do cliente. O que nós, projetistas, precisamos entender para que nós consigamos então fazer um projeto assertivo? Nós precisamos analisar o cliente e entender algumas situações, como por exemplo, qual é o perfil dominante dele? Perfil dominante, que raios é isso, né? Perfil dominante dele, se ele é visual, auditivo e sinestésico, isso é uma das etapas do briefing, para entender, realmente bater o olho no cliente e entender, poxa vida, esse aqui é um cliente auditivo. O que isso me diz? Isso me diz que eu preciso conduzir o briefing, o atendimento, o projeto e a apresentação de uma determinada forma. Eu não posso simplesmente pegar e sair colocando as informações e fazer o projeto como se fosse uma pessoa igual a mim, por exemplo. Não, eu preciso analisar ele. Então, analisar o cliente é fundamental. Se você não analisa o cliente, muito provavelmente ele te passa um monte de informações, você faz o projeto, acha que está tudo certo, chega na hora da apresentação, poxa vida, alteração. Ou ainda o cliente não quis comprar de ti. Aí tu fica perguntando, poxa vida, mas eu fiz tudo certo. O que aconteceu que não gerou aquela conexão? Por que o cliente não quis comprar? Se eu fiz exatamente como está aqui na ficha de briefing. Acontece porque você não foi além das fichas de briefing. Você não entendeu que o briefing é muito mais do que isso. Então, essas etapas são extremamente importantes. E claro, nós temos alguns pontos também, né? A etapa de atendimento é um ponto importante, a etapa de analisar o cliente é um ponto importante, o motivador de compra. Por que o cliente quer comprar aquela cozinha, aquele dormitório? Tá, mas vem cá, ele quer comprar porque ele precisa de um dormitório novo? Sério mesmo? Existem 6 motivadores de compra, que a gente trabalha muito, de forma inclusive exaustiva, no Método Angeoli, ensinando formas de como você pode pegar essas informações e conduzir para um projeto assertivo. Porque o briefing é uma informação muito clara. O cliente até pode te dizer o que ele quer, mas no final, muitas vezes não vai ser o que ele precisa e o que ele vai comprar. Ele vai fazer isso mediante aí o teu poder de convencimento e o teu poder de conduzir essa apresentação.
Então, o briefing, a gente precisa ter uma coisa muito clara. É muito mais do que apenas as fichas, aquelas que a gente preenche com o nome dele, se é casa, se é apartamento, se ele quer cozinha com um balcão suspenso, com um pé, vai ser tampo de quartzo, vai ser tampo de granito. Isso tudo é importante, mas são questões técnicas e nós precisamos ir além. Muito bem, que outras questões a gente deve entender do briefing, né? A gente precisa entender também o estilo do cliente. É claro, eu vou entender se ele vai querer uma cozinha contemporânea, estilo provençal, isso faz parte também, mas faz muito mais parte aos pontos do briefing que ele se detém. Por exemplo, olha, eu quero uma cozinha ampla. Será que essa palavra ampla ele se refere apenas à questão espacial ou ele está levando isso numa situação além? Tá certo? Então, assim, muitos clientes, muitos projetistas, melhor, existem dos que eu tenho contato e a gente conversa, né, ao longo da minha carreira, cada um faz de um jeito. Cada um tem, eu tenho a minha maneira aqui de fazer. Por exemplo, eu não faço entrevista com o cliente porque eles dizem que isso é uma situação que mais chateia eles, cansa eles. O que eu faço então? Eu vou anotando alguns pontos e depois eu faço. Outros dizem, não, eu vou mais ou menos idealizando ali, eu nem me atenho a briefing. Eu converso com o cliente, eu já sei o que ele quer. E aí quando a gente vai olhar ali a taxa de projetos convertidos, vendidos, não é isso que está refletindo, né? Taxas baixas de conversão, ou seja, faz muito projeto e vende pouco. Por que a gente faz muito projeto e vende pouco ou tem muita alteração? Porque na oportunidade que nós tivemos para construir o projeto, não é mesmo? A gente falhou em algum motivo. Eu posso ter a melhor das boas intenções, vou construir então um projeto melhor que eu posso fazer, mas se eu não tenho as informações suficientes ou as adequadas para aquele momento, muito provavelmente vai gerar alteração. E isso vai gerar um complicador, porque eu vou ter que fazer retrabalho. Você vai estar trabalhando várias vezes em um mesmo projeto sem estar vendendo, sem estar sendo efetivo, tá certo? Então, assim, existem vários jeitos de fazer briefings, somente que nós precisamos nos atentar. Briefings rasos, briefings incompletos não fazem o cliente querer comprar, não fazem você fechar na primeira apresentação.